Princípio da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. O princípio da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração pública é um conceito central no direito administrativo que reflete a ideia de que o Estado, ao exercer suas funções, não pode dispor livremente ou negociar os interesses que representam a coletividade. Isso significa que os interesses públicos são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, cedidos ou abandonados pela administração pública, mesmo que em favor de interesses privados. O Estado tem o dever de preservar e garantir esses interesses, pois são fundamentais para o bem-estar da sociedade. Esse princípio assegura que o poder público esteja sempre comprometido com a realização do bem comum, independentemente das pressões externas ou interesses de grupos específicos. Quando falamos de interesse público, estamos nos referindo aos objetivos e necessidades da sociedade que são superiores aos interesses de indivíduos ou entidades privadas. A administração pública, ao representar o Estado, tem a responsabilidade de gerenciar esses interesses de maneira que favoreça a coletividade. Isso implica que os atos administrativos não podem ser direcionados para a satisfação de interesses pessoais, comerciais ou de grupos particulares, mas devem buscar o benefício de toda a população. A indisponibilidade dos interesses públicos se reflete na atuação do poder público em diversas esferas. Por exemplo, quando o Estado decide realizar uma obra pública, como a construção de uma rodovia ou de um hospital, ele está atuando em nome do interesse coletivo e não pode simplesmente interromper ou cancelar esses projetos em função de pressões externas. A administração pública tem o dever de garantir que esses projetos sejam completados e que os recursos destinados a essas finalidades sejam utilizados de maneira eficiente e transparente. Esse princípio é especialmente importante no que diz respeito à gestão de bens públicos. O Estado é responsável por administrar e proteger os bens que pertencem à coletividade, como terrenos, edifícios e recursos naturais. Esses bens não podem ser vendidos, transferidos ou cedidos sem que haja uma justificativa clara e objetiva de que tal medida trará benefícios reais para a sociedade. A gestão desses bens deve sempre visar o interesse público, e não pode ser influenciada por interesses privados que busquem benefícios pessoais ou corporativos. A indisponibilidade dos interesses públicos também implica que o Estado não pode abrir mão de sua função de fiscalizar e regular atividades que afetam a sociedade, como a proteção do meio ambiente, a saúde pública e a segurança. Por exemplo, o poder público tem o dever de garantir que as empresas cumpram as normas ambientais, independentemente do custo ou do impacto que isso possa ter sobre a economia privada. A fiscalização e a imposição de normas são necessárias para proteger o bem-estar da população, e o Estado não pode se omitir de sua função regulatória. O princípio da indisponibilidade também se reflete na ideia de que a administração pública não pode simplesmente desistir de suas responsabilidades em prol de outros interesses. Por exemplo, se uma cidade enfrenta problemas graves de infraestrutura, como um sistema de esgoto deficiente ou um transporte público inadequado, o poder público tem o dever de buscar soluções para essas questões. Não é possível que a administração pública, por conveniência ou falta de recursos, opte por abandonar essas responsabilidades em nome de outras prioridades ou interesses. Esse princípio está intimamente ligado à ideia de que a administração pública deve agir com impessoalidade, ou seja, seus atos devem ser motivados pelo interesse público, sem favorecimentos ou discriminações em favor de grupos ou indivíduos específicos. A indisponibilidade dos interesses públicos impede que a administração pública seja manipulada por interesses privados, políticos ou econômicos que busquem benefício particular em detrimento do bem comum. Em termos práticos, a indisponibilidade dos interesses públicos é vista, por exemplo, nas regras de licitação e na administração dos contratos públicos. O poder público não pode simplesmente cancelar uma licitação ou um contrato em favor de um particular sem que haja uma justificativa legal para isso. A administração pública deve garantir que os processos sejam conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, sempre com o objetivo de atender ao interesse da coletividade. É importante destacar que a indisponibilidade dos interesses públicos não significa que a administração pública não tenha a capacidade de tomar decisões e negociar em determinadas situações. A administração pública pode firmar contratos e acordos, mas esses atos devem sempre ser feitos com a preocupação de preservar e promover o bem comum. Isso significa que, embora o poder público tenha liberdade para negociar,
Ele não pode negociar os interesses que são essenciais para a sociedade, como a educação, a saúde e a segurança. Outro exemplo da aplicação do princípio da indisponibilidade é a atuação do poder público na área da saúde. O Estado tem o dever de garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade e não pode simplesmente abrir mão dessa responsabilidade em nome de interesses financeiros ou de mercado. A administração pública não pode transferir totalmente a responsabilidade pela saúde da população para a iniciativa privada, pois a saúde é um direito fundamental e um interesse público indisponível. O princípio da indisponibilidade também tem implicações no âmbito da função social da propriedade. O Estado pode intervir na propriedade privada, por meio de medidas como a desapropriação, para garantir que a propriedade seja utilizada de acordo com o interesse coletivo. No caso de terrenos e imóveis que possam ser utilizados para a construção de habitação popular ou de infraestrutura pública, por exemplo, o poder público tem o direito de intervir, sempre visando o benefício da coletividade. Além disso, o princípio da indisponibilidade reflete a ideia de que os atos administrativos são sempre em favor do interesse público, mesmo que isso envolva custos ou prejuízos para a administração pública ou para grupos privados. O Estado não pode desistir de suas funções essenciais, como a educação e a segurança, em nome de uma gestão mais econômica ou eficiente, pois esses são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. No campo da justiça administrativa, a indisponibilidade dos interesses públicos impede que a administração pública faça acordos ou desistências em processos judiciais que possam prejudicar a coletividade. O poder público, ao representar a sociedade, deve garantir que as ações judiciais em que é parte sejam conduzidas de maneira a proteger os direitos e interesses da população, mesmo que isso implique maiores custos ou desafios para a administração pública. Em resumo, o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração pública é um dos pilares que sustentam a administração pública moderna. Ele assegura que os interesses da coletividade sejam sempre protegidos e priorizados, e que a administração pública não possa ser manipulada por interesses privados. Esse princípio está presente em diversas áreas da gestão pública, desde a fiscalização e regulamentação até a administração de bens públicos e a implementação de políticas sociais. O poder público deve atuar de maneira impessoal e voltada para o bem comum, respeitando os direitos dos cidadãos e garantindo que suas ações sejam sempre voltadas para o interesse coletivo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!